dia. Você já disse bom dia para quem está pertinho de você aí? Já? Já nada. Dá um beijo aí, um aperto de mão, um abraço quem está perto de você. Talvez a pessoa não tenha ganhado um abraço hoje, um abraço assim, daquele quebra-costela. Olha, vocês estão muito desabraçados hoje, viu? Nós estamos em 1 João, no capítulo 3. E vamos dar continuidade a esse estudo. Essa semana que passou eu fui no motoclube. Quem já foi no motoclube? É muito legal. Eles têm um monte de regras. E eu brinquei com a Ana, eu acho que foi a experiência mais espiritual que eu tive, porque enquanto as coisas iam acontecendo, eu ia vendo tantas similaridades entre as comunidades e aquilo que Deus espera de nós, e aquilo foi uma coisa muito edificante para mim. Mas uma coisa muito interessante, que existe uma norma, uma regra, que quando você chega, você tem que cumprimentar todas as pessoas que estão no local. Então se tem 40 pessoas, você vai beijar, abraçar, sorrir para 40 pessoas. Olha como uma coisa boa. Você vai ganhar 40 abraços, você vai ganhar 40 boa noites, 50, 60, e todos absolutamente que chegam, conhecem, são apresentados, e aí você imagina eu, que não guardo o nome nem de quem eu já conheço há 40 anos, guardar o nome dessas pessoas todas. Eu tenho uma dificuldade imensa. Eu já fui boa fisionomista, de olhar assim e falar, se eu conheço de algum lugar, e ficava uns 2 dias para lembrar de onde. Agora nem isso, porque a gente vai ficando, as caras das pessoas vão ficando mais desfiguradas com a idade, né? Então fica difícil olhar uma pessoa de 40 e lembrar de quando ela tinha 14. Nem todo mundo mantém a cutis assim, igual a minha, que continua com cara de 14. Tem gente que vai ficando meio complicada. Então já nem a minha fisionomia, essa parte da fisionomia já não é tão boa. E eu li uma coisa que eu preciso colocar em prática, que o jeito bom de você gravar o nome das pessoas é quando você for apresentado a elas, você ir falando o nome dessa pessoa o máximo de vezes possível. Ô, fulano, fulano, o que você faz, fulano, e não sei o que, de onde você é, fulano, poxa, fulano, e quando for embora, você faz um link do nome daquela pessoa, uma conexão com alguma outra coisa, aquilo que a gente chama de associação, as associações da nossa memória, e você tem um pouco de chance aí, para quem tem problema como eu, de guardar. O lance seria a repetição. E é essa repetição, a chave da aprendizagem, a chave da memória, que os rabinos usavam para ensinar os seus discípulos, que os rabinos usavam como um método de ensino. E João, na nossa carta aqui, parece que usa esse método de repetição também. Porque a gente vai caminhando, e nós já estamos no capítulo 3, e a gente vê que são poucas ideias, são poucos tópicos, mas conforme vai passando os capítulos, os versículos, ele vai abrindo e vai colocando outras ideias e vai aglomerando informações espirituais tremendas para as nossas vidas. Nós já falamos sobre o amor. Nós vamos falar sobre o amor hoje, vamos falar de novo no capítulo 4, só que sempre com alguma assertiva, alguma colocação que traga para nós mais explicação daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele fala a mesma coisa de uma forma diferente e mais profunda, conforme nós vamos caminhando juntos ao longo do livro. E hoje nós vamos falar novamente de amor. E por mais que a gente fale de amor, a gente não domina esse assunto, né? É um assunto que para nós é sempre um desafio muito grande quando a gente fala de amor. E quando você vai comprar um carro na concessionária, eles te oferecem aquele que tem os itens de fábrica, que é o basicão. Tem uns agora que já vem de fábrica cheio de opcionais, mas conforme você vai tendo recursos, você vai colocando mais opcionais, daqui a pouco você monta o seu carro. Mas tem coisas que já vêm de fábrica, você não tem como abrir mão delas.
E o amor, irmãos, é uma coisa dessas que tem que vir de fábrica. Não é opcional, não é acessório. A gente não tem como caminhar na vida cristã sem amor. É sobre isso que João fala. Se você é filho de Deus, cara, você tem que amar. É como roda no carro, não vem sem. Não presta pra nada um carro sem roda. É você ser cristão sem amor. Você tem que ter roda. Pode não ser uma roda de liga leve, aquela roda caprichada aí, mas tem que ter roda. A calota pode estar zoada, mas tem que ter roda. O pneu tem que estar bom, senão o carro não vai pra frente. Tem que ter as duas coisas funcionando bem. A roda, o pneu, tudo zeradinho, o carro ir. E esse amor é esse equipamento padrão que nós precisamos. Por isso que quando nós concluímos o estudo da semana passada sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo, aquela conversa tensa e densa de João conosco, ele conclui dizendo o seguinte: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento, essa é a obediência. Essa é a característica. O versículo anterior fala, olha, praticar justiça e amar uns aos outros. Isso não é coisa nova, isso vocês estão ouvindo, ó, desde o princípio. Isso é básico, isso é equipamento de série. Você não tem como. E quando nós nos identificamos com Cristo, e quando nós nos identificamos como filhos de Deus, nós precisamos entender que o amor é uma questão de vida ou morte. É uma dessas coisas que nos identificam ou não, porque ele vai falar no versículo 14, sabemos que já passamos da morte, aí a morte espiritual, nós não somos mais mortos espiritual atualmente, mas passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama, João vai dizer, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não teve a experiência com a vida de Deus. Quem não ama, não experimentou esse grande amor. E nós vamos ver mais para frente que João fala, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Você ama a Deus? Você está aqui porque você ama a Deus? A palavra fala, se você ama a Deus, ama aquilo que Deus ama. Se você ama a Deus, ama as coisas de Deus, ama também o povo de Deus. Foi essa conversa que Jesus teve com Pedro, depois que Pedro traiu Jesus. Eles se encontraram na praia, foram bater um papo. Ele falou, chama Pedro, Pedro, e aí? Você me ama com um amor perfeito, um amor maravilhoso, um amor ágape? Aí ele falou assim, tu sabes que eu te amo com aquele amor meu meia boca, o amor filéu. E isso está aqui em João 21, versículos 15, 16, 17. Ele fala, então, cuida dos meus cordeiros. E ele pergunta de novo no versículo 16, no versículo 17, no versículo 17, Pedro já está triste. Ele fala, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, ama quem eu amo, cuida de quem eu amo. E essa deve ser a nossa relação com Deus e com os outros. Saber que as pessoas são objeto do grande amor de Deus. Nós somos o grande tesouro de Deus. E se nós queremos servir a Deus, nós precisamos servir uns aos outros, e precisamos amar uns aos outros, e precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos zelar uns pelos outros, suportar uns aos outros, guardar uns aos outros. Se nós somos de Deus, se nós somos identificados como de Cristo, nós precisamos que o mundo conheça esse amor. Como que eles vão conhecer esse amor? Vai vir um raio? Vai vir uma onda gigante? Não, eu e você, que vamos ser os agentes do amor de Deus, e através das nossas atitudes e das nossas palavras, através do nosso cuidado, as pessoas vão se sentir amadas por Deus. Olha que coisa tão gloriosa, olha que privilégio tão grande que nós temos. É uma prova de fogo. Olha, se você é de Deus, você ama. E aí, João nos dá um exemplo negativo de quem não ama. Não precisa procurar muito na história
e na Bíblia. E ele dá para a gente o exemplo de Caim. E ele fala o seguinte: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. E João traz para nós uma figura muito conhecida, que é a figura de Caim. Todos conhecem Caim? Todos já ouviram falar de Caim? Caim foi o primeiro homem nascido na terra. Ele nasceu de Adão e Eva. E ele nasceu após a queda. E ele teve um irmão chamado Abel. E Caim matou Abel. Um irmão matou o outro irmão. O primeiro homem era também um assassino. E João vai lá atrás para pegar a história desde o princípio de um irmão que a expressão literal hebraica fala que cortou a garganta do outro irmão. E eu não sei como pode ter sido isso, talvez com algum osso, eu não consigo imaginar. Mas essa é a figura de Caim e Abel. Abel oferecia um sacrifício que era aceitável diante de Deus, e Caim não. Nós não sabemos exatamente se era por causa da natureza do sacrifício, que é o que a gente aprende na classinha, né? Porque um ofereceu um cordeiro, oferecia algo que havia um derramamento de sangue. Nós sabemos pela palavra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Caim oferecia o fruto da terra. Nós não sabemos se era a oferta em si, que eles sabiam qual era o tipo de oferta que agradava, mas eu particularmente acredito que era a forma com que aquilo era ofertado. Era no coração de Caim e de Abel que Deus achava ou não a aceitação daquela oferta. E o problema não era com Abel, o problema era com Caim. E Caim então viu que um sacrifício era aceito e o dele não. E o seu coração então se enferveceu. E ele, para acabar com aquilo, matou Abel. É muito parecida com aquela história que a gente conhece da grama do vizinho. Você imagina que você tem um gramado e o seu vizinho também. No seu gramado, a única coisa que você faz é cortar quando está muito grande. Quando começa a entrar pela calça, você vai lá e corta. O vizinho é caprichoso. O vizinho tem herbicida, ele tem um projeto de irrigação lá. Ele tem gente que vem cuidado e colocar adubo e fertilizantes. E o que acontece é que o dele está sempre muito melhor que o seu. Ao invés de você se dedicar e perguntar o que você usa aí nesse teu gramado, cara, eu vou lá e eu acabo com a vida do vizinho. Aí eu tenho grandes chances do gramado dele ficar tão ruim quanto o meu. Parece absurdo, mas foi exatamente isso que Caim fez. Ele foi movido por inveja. Ele foi movido por uma tentativa de nivelar por baixo, de se adequar por baixo. E eu me perguntava quantas vezes nós não somos como Caim. Quantas vezes nós não estamos olhando para a grama do vizinho e na tentativa de que a nossa grama fique um pouco mais aceitável, nós não diminuímos, nós não queremos nivelar por baixo, nós não buscamos somente os aspectos negativos, isso em todas as áreas, os aspectos físicos, nós só vemos os defeitos das pessoas, que na verdade a gente quer ficar um pouco melhor, no aspecto profissional, no aspecto emocional, até mesmo espiritual, sempre procurando os defeitos das pessoas. E quando nós cansamos, quando nós vemos que nós não vamos conseguir chegar naquele nível, nós matamos as pessoas. Nós arrancamos elas de dentro do nosso coração, nós extirpamos a relação. Se eu não posso conviver, se eu não posso ser maior, se eu não posso estar no mesmo nível, se eu não posso ser superior, então eu não quero mais, essa relação não faz bem para mim. Quantas pessoas nós já matamos? Quantas pessoas nós já excluímos do nosso rol
Quantas pessoas já nos mataram? Quantas portas já bateram na nossa cara? Quantas pessoas tiraram as oportunidades de convivência umas das outras por causa de inveja? Por causa de inveja. O que levou um a matar o outro não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa. E é por isso que João fala: olha, vocês não se espantem quando o mundo odiar vocês. Porque o mundo odeia quando a gente faz coisa boa, quando a gente acerta. Porque cada vez que a gente acerta, a gente denuncia quem está errado. Um casamento feliz é uma ameaça para todos os casamentos infelizes que estão em volta. Porque denuncia que aqui está tudo conturbado, aqui está tudo uma porcaria. Os pais que têm os seus filhos impecáveis, educados, inteligentes, são um saco para quem está ali com seus filhos todos desordenados. Denuncia. É melhor sair de perto. E quando nós vivemos pela palavra de Deus, você que tem relação com outras pessoas, talvez no seu trabalho, talvez amigos, você vai ver que a sua postura, quando vivida diante de Deus, incomoda as outras pessoas. Eles não querem mais você por perto. Se você não vai fazer parte do grupo da Patifaria, então é melhor você sair de perto de mim. É isso que João também fala lá no Evangelho, capítulo 3, versículo de 19 e 20. Esse é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Por isso que João fala agora na epístola, fala: não se admirem se o mundo odeia vocês, porque vocês estão vivendo na luz. E nós vivemos num mundo caído, onde o amor de muitas pessoas tem esfriado, e as pessoas têm dado lugar ao ódio, e as pessoas têm se transformado em assassinas, porque as pessoas têm matado as relações. As pessoas têm dado lugar ao Caim que existe dentro delas. E tudo isso, parece que é forte, mas foi o que Jesus mesmo falou lá no Sermão do Monte. Ele falou o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate, quem matar será julgado. Essa é a lei, esse é o mandamento. Agora Jesus vem e amplia e fala: mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Eu não mato, mas eu tenho um ódio, uma raiva. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado. Quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. A gente já sente até as lavaredas aqui, né? Se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali, na frente do altar, vai logo fazer as pazes com o seu irmão, depois você volta. Depois você volta e ofereça a sua oferta a Deus. Você acha que você não é assassino? Você acha que não é com você que João está falando? Mas Jesus amplia o sentido do não matarás. Jesus fala: olha, isso inclui a ira. Isso inclui aquele desprezo que você sente. Isso inclui a humilhação que você faz o outro passar. Isso inclui a sua indiferença. Isso inclui o seu olhar de ódio. Isso inclui a repressão. Isso inclui a opressão que você está fazendo na alma das pessoas, com a sua atitude abusiva. Isso inclui o xingamento. Isso inclui a diminuição das potencialidades de quem está perto de você, que você tem feito dia após dia. Você está matando alguém. Você vai ser julgado por isso. Existe um Caim dentro de você. Isso não é o amor. Essa não é a conduta do Filho de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de falar com alguém que está tomado de ódio, ou se você já teve ódio de alguém. Há
espírito assassino dentro de nós. Uma vontade de que aquela pessoa suma e nunca mais apareça na nossa frente. Um desejo ardente de que ela nunca mais faça parte das nossas relações. Esse é o espírito do Caim. Esse é o Caim. E quem odeia, quem permite que esses pensamentos de morte estejam dentro de si, na verdade está morto. Porque não conheceu o amor de Deus. Porque não conheceu a vida. Porque não teve essa experiência com a vida. E quando nós abrigamos isso, é no nosso coração que o assassinato acontece. Porque Jesus disse o seguinte: olha, é do coração que vem os maus pensamentos. É do coração que vem os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Não é a prática, é o coração. Porque Deus não vê o que o homem vê, Deus vê o coração. Então o nosso coração é um coração que precisa estar cheio de amor. Senão nós somos vivos mortos, ou mortos vivos. Mas nós não temos a amplitude da graça e do amor de Deus e da vida de Deus. Mas João nos ajuda. Ele não deixa a gente no escuro. Ele dá um exemplo positivo e ele fala: nisto conhecemos o que é o amor. Não é o Caim, gente. O amor é Jesus Cristo que deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e Ele nos deu o exemplo. E o exemplo do amor é o sacrifício. O exemplo do amor é o serviço. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ler o livro Monge Executivo, mas ele trata sobre as influências na vida uns dos outros. E ele vai dizer ao final que as pessoas que mais influenciam, as lideranças mais poderosas, as pessoas que mais têm influência mesmo sobre nós, são aquelas que nos serviram e nos amaram de alguma maneira. Porque amar é servir, é abnegar, é entregar, é dedicar. E o amor de Jesus envolveu o maior sacrifício possível. Por isso que Paulo fala: olha, vocês precisam fazer as coisas sem ser por ambição ou por vaidade. Vocês precisam entender o amor. Vocês precisam agir humildemente, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Vocês não podem cuidar só do seu interesse. Eu estou cuidando do que é meu, eu estou olhando aqui o meu umbigo, eu estou fazendo o meu, o outro faz o dele. Não, você tem que fazer o seu e você tem que fazer o do outro também. Ah, mas isso não é minha responsabilidade. É assim. Está aqui, ó, Filipenses 2:3. Você faz o seu e faz o do seu irmão também. Você cuida dos seus interesses e cuida do interesse dele também. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo se encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O problema nas nossas relações de amor é que ao invés de querermos ser servos, nós queremos ser reis. Ao invés de devermos servir uns aos outros, que é o que a palavra fala, nós queremos ser servidos. Ao invés de nós considerarmos o outro superior a nós mesmos, nós os consideramos superiores, nós os consideramos dignos, e nós achamos que os outros estão sempre em débito conosco. E esse é o problema nas nossas relações e no amor, porque nós não aprendemos nada com Jesus, que deu a sua vida pelos seus amigos e pelos seus irmãos. E ele fala: olha, esse é o sentimento. Esquece a vaidade, esquece a ambição, esquece ficar por cima. Seja como Jesus foi, que se humilhou, que se esvaziou. Tenha essa mente de abnegação. Abra mão dos seus privilégios, abra mão dos seus direitos, abra mão dos seus interesses para poder servir e amar. Porque o amor, ele é paciente. O amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, o amor não se orgulha. Que amor é esse que nós entendemos? O que nós entendemos sobre o amor? O amor não maltrata.
O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Nós precisamos ser como Jesus, que disse no cenáculo: olha, amem-se, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei, e ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse é o amor, é você dar a sua vida pelos seus amigos. E João lembrou disso, falou: ame como Jesus e dê a sua vida pelos seus irmãos. Ele lembrou desse papo no cenáculo. Ele lembrou de Jesus e do amor de Jesus, e como Jesus revelava o amor, como Jesus expressava o amor. O amor de Jesus era sem discriminação. Ele não escolhia quem amar. O amor de Jesus era para todo tipo de pessoas, para os ricos e para os pobres, para os homens e para as mulheres que se sentavam aos pés para aprender, as mulheres dignas, as mulheres da sociedade, como Marta e Maria, e as indignas que tinham que ir tomar água no poço, num momento em que não tinha nenhuma outra lá. Jesus recebeu o choro da mulher de má reputação em seus pés, mas também guardou um tempo para bater um papo com Nicodemos. Foi servido ao final da sua vida por José de Arimateia. Ele não fazia acepção, ele não tinha discriminação. Ele teve o seu olhar para o judeu e para o gentil. Ele não buscava estereótipos. Ele não ficou sentado só lá na igreja, nos horários do culto, ou no gabinete pastoral. Ele fez da praia o seu gabinete pastoral, ele fez do deserto, ele fez das montanhas o lugar onde ele amava as pessoas e olhava para elas. O amor de Jesus era oferecido livremente para todos aqueles que quisessem ser amados. Ele curou um cego, que foram perguntar para ele: quem te curou? Ele falou: não sei, eu não sei quem foi. O amor de Jesus era cheio de compaixão. Ele chorou no túmulo de Lázaro. Ele tocou o leproso que não poderia ser tocado. Ele tocou o morto, o filho da viúva, que não poderia ser tocado. Ele estendeu a mão para um homem que estava numa caverna possuído de inúmeros demônios, afastado da sociedade. Ele foi lá e resgatou esse cara e trouxe ele de volta para a comunidade. Ele era cheio de compaixão. Ele olhava e via as pessoas. O amor de Jesus foi duradouro, irmãos. O amor de Jesus não desistiu quando seus amigos falharam. Quantas vezes o nosso amor é um amor falho que desiste? Quando alguém falha com a gente, você tenta, mas no seu interior você já matou aquela pessoa. Essa pessoa não é digna do meu amor. O amor de Jesus foi duradouro. Naquela noite no cenáculo ele sabia quem o trairia e mesmo assim ele lavou os pés. Ele sabia quem o negaria e mesmo assim ele lavou os pés. Ele sabia quem fugiria e mesmo assim ele lavou os pés. E depois de lavar os pés do Judas, ele deu bocado para o Judas, a comida principal, o prato principal para o Judas, e ele recebeu o beijo do Judas. O amor de Jesus foi duradouro. Quando ele ama até o final. Esse foi o amor sacrificial de Jesus, que entregou a sua vida pelos seus amigos. Um amor transformador, porque quem tinha contato com esse amor de Jesus não era mais a mesma pessoa, não só fisicamente, mas ele dava dignidade para os indignos, ele dava atenção para os rejeitados, ele dava uma nova chance para os excluídos. Esse é o amor de Jesus. É esse o amor que nós como igreja precisamos levar para o mundo. Esse amor que nos identifica como filhos de Deus. E pode ser que você fale: puxa, mas eu nunca vou ter que dar a vida por ninguém, eu acho. Então João é um pouco mais prático. Ele também nos ajuda. Ele fala: se alguém tiver recursos materiais,
e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor não é seminário. O amor não é pregação. O amor não é post comprido do Facebook. O amor não é recado de WhatsApp. O amor não é livro que você compra. Não é enciclopédia. O amor é prática. O amor é ação. Se João pudesse falar para a gente, ó, levanta dessa pregação e vai fazer alguma coisa. Vai fazer diferença na vida de alguém. Vai mudar o dia de alguém. Vai mudar a história de alguém. E João fala que o amor envolve nós darmos o que nós temos recebido. Se você tem os recursos, se você tem, você precisa compartilhar o que você tem. Se você tem, não adianta você acumular, você tem que partilhar, você tem que compartilhar, você tem que distribuir. Você tem que pegar esses recursos que você tem e dar para quem não tem, para quem tem necessidade. Acontece que o amor envolve empatia. O amor envolve compaixão. E é aqui que eu quero terminar, irmãos, porque o texto fala que você precisa ver o seu irmão em necessidade. E nós não temos tempo para ver mais ninguém que não seja nós mesmos. Nós não temos vivido a vida de forma a enxergar o outro que está próximo de nós. Nós não temos caminhado na vida olhando para a beira da estrada para ver se tem alguém jogado. Nós somos como os levitas e os sacerdotes, que vendo, nós não temos tempo, mas vem um samaritano e faz aquilo que a gente deveria fazer. É sobre isso o amor. É sobre eu ser próxima de alguém. É sobre eu ver alguém. É sobre eu entender qual é a necessidade do outro. Eu entrar no mundo do outro. Eu sentir a dor do outro. Eu amar o outro como se fosse eu mesma. Como se a dor que ele sente fosse a que eu sinto. Doesse mais em mim do que nele. Porque enquanto eu não ver o outro, eu não vou ver a necessidade dele. E eu não vou perceber que o que eu tenho eu posso partilhar. Mas se eu só vejo a mim mesma, se eu vivo a minha vida como um narcisista, me contemplando no espelho, aonde eu só sei quais são as minhas necessidades, as minhas dores, os meus ais, quais são as minhas dores de cabeça, os problemas que eu tenho que resolver, eu nunca vou ter a oportunidade de ser bênção e servir e amar o outro, porque eu estou amando só a mim mesma. E para que eu possa ser bênção na vida de alguém, eu preciso olhar para ele. Eu preciso ver a necessidade dele. Eu preciso estar atento. Eu preciso ver além da má reputação. Ver além dos defeitos. Ver além das falhas de caráter. Ver além do sofrimento que a pessoa está sentindo. Ver além, às vezes, de uma personalidade agressiva que afasta todo mundo. Eu preciso ver qual é a necessidade, qual é a dor, qual é o grito daquela alma, porque toda alma tem um grito, todos nós temos uma necessidade, e cabe a nós, os filhos de Deus, sermos os agentes transformadores através do amor na vida dessas pessoas. Ver além do drogado, ver além do adúltero, ver além do ladrão, ver além da prostituta. Foi isso que Jesus fez. Ele conseguia enxergar que existia uma alma e uma dor no coração de cada uma daquelas pessoas, rejeitadas e excluídas. Ver além do depressivo, ver além do doente, é enxergar qual é a necessidade que ele tem. Às vezes a pessoa precisa muito mais de uma oração do que de um remédio. Muito mais de um abraço do que de um pão. E nós precisamos ver quais são as necessidades das pessoas.
assim como aquele samaritano olhou e viu que tinha alguém caído no meio do caminho. Em quantas pessoas nós tropeçamos, irmãos? Em quantas pessoas nós tropeçamos? E não vemos as dores, e não vemos as necessidades. E isso me deixa muito desconfortável. Se tem uma coisa que mexe comigo é falar de amor, porque eu estou sempre em dívida. Sempre muito falho o meu amor perto do grande amor de Deus. E eu tenho alguns pensamentos sobre o que é o amor. Amar é ser amigo de quem falhou. Porque é fácil você ser amigo de quem é seu amigo. De quem faz tudo bonitinho, legalzinho com você. Duro é quando ele pisa na bola com você. Amar é ajudar uma pessoa que tem necessidade. Uma vez, 2 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Por isso que a palavra fala, a gente não pode se cansar de fazer o bem. Porque fazer o bem cansa. Você vai ouvir a mesma história. A pessoa vai te contar a mesma história, você já sabe. Mas essa é a necessidade dela. Amar é ser forte com aquele que é fraco. Amar é ouvir aquele que precisa falar. E não há ato maior de amor do que ouvir, irmãos. Muitas pessoas precisam ser ouvidas. Muitas pessoas precisam ter a sua dor compartilhada. Mas nós estamos tão preocupados em falar. É tão difícil ouvir, principalmente se é a mesma história. Mas amar é um ato de amor. Ser paciente com aquele que é confuso. Não tem gente confusa? Você conhece alguém confuso? Você conhece? Não conhece? Oh, meu Deus do céu, vou explicar de novo. Pega o papel, uma caneta, vamos lá. Eu vou desenhar agora, para ver se você entende. Ser paciente com quem é confuso. Se dedicar àquele que é rejeitado. Aquele que ninguém quer perto. Aquele que ninguém chama, que ninguém convida. É para ele que você precisa olhar. Quando todos estão indo e ele não. Você fica com ele. Ou então você chama ele para ir junto. Isso é amor. Amor é ação. Amor não é sentimento. Amor não é gostar. Porque eu vou falar para você, nós vamos nos conectar com muito poucas pessoas. Gostar. Gostar é menos. Gostar é alma. Gostar é físico. Gostar é uma relação que se faz nas nossas memórias. E você olha para alguém e você tem uma empatia. Isso é físico, é emocional. Amar é espiritual. É muito mais do que gostar. Jesus tinha os seus amigos, mas ele amava a todos. E nós precisamos aprender a amar. Ser gentil com quem está com raiva. Porque a palavra mansa aplaca o furor. É você destacar os pontos fortes ao invés de destacar os pontos fracos. É significar ser uma ponte para quem ainda não confiou em Cristo. Isso é amar. Irmãos, ser cristão não é vir na igreja. Ser cristão não é participar de uma igreja com uma estrutura, com uma organização. Ser cristão é viver a vida de Cristo. E a principal coisa que precisamos fazer enquanto pequenos cristos é amar. Jesus está muito mais interessado no que nós fazemos no particular do que a gente faz aqui no público. Com o que está dentro do nosso coração. O que passa na nossa mente e quais são as nossas intenções. Com o que nós fazemos com as nossas mãos e com os nossos pés, e com os nossos olhos, e com os nossos ouvidos, e com a nossa boca. Se nós temos sido parte do corpo de Cristo, amor é item de série. Se você não tem amor, pode ser que o seu carro não ande. Não temos como ser identificados como filhos de Deus sem amor.
se a gente desenvolver esse amor, movidos, é claro, pela Espírito Santo de Deus, porque em nós mesmos é só cair. Nós vamos construir as pontes ao invés de muros. Que muitas vezes nós construímos muros para que as pessoas jamais conheçam o verdadeiro Evangelho. Nós somos a maior obstrução do Evangelho na vida das pessoas. Nós vamos chamar as pessoas ao invés de afastá-las. Nós vamos semear vida e esperança e amor e paz nas pessoas, ao invés de diferença, de ódio, de rejeição. Esse é o amor de Deus. Nisso nós conhecemos quem são os filhos de Deus, aqueles que amam uns aos outros. E não tem amor maior do que você dar a vida pelos seus amigos, do que você dar a sua vida pelos seus irmãos. Que seja uma realidade entre nós, irmãos. Que você possa ver além daqueles que não estão aqui. Que você possa enxergar e trazer para perto. Que nós possamos encher essas cadeiras. Não por causa da liturgia, mas por causa da comunhão e do amor. Que o Senhor nos leve a sermos esses agentes do amor em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e sabemos que ela é um desafio para nós, mas nós estamos aqui para isso, para sermos desafiados pelo teu Espírito Santo, mas também animados e estimulados.